Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez aqui em nossas orações nos lares e hoje estaremos ouvindo mais uma palavra em relação a pequenos livros da Bíblia. Mas eu quero agora, nesse momento, orar com você. E daqui a pouquinho vamos fazer nossas orações em nossos lares. Então vamos orar nesse instante para iniciarmos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa quarta-feira abençoada, Senhor, por esse momento que o Senhor nos faz parar para podermos orar, para podermos ouvir a Tua voz. Enfim, Senhor, que possamos aqui, Pai, colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos, agradecimentos. Pedir agora, Senhor, por essa pandemia que ainda não cessou e que tem ceifado tantas vidas e, por favor, Pai, ouve nossas orações e entra com as Tuas providências. Eu sei que o Senhor está no controle, mas aqui humildemente nós oramos para que o Senhor esteja, Pai, salvando vidas, tirando vidas do leito de UTI e que o Senhor possa estar nos mostrando, nos ensinando, ó Pai, o que o Senhor quer com essa pandemia. Mas em tudo que o Senhor continue sendo soberano, continue estando no controle de toda a situação, Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle e que tudo é conforme a Tua vontade. Mas aqui pedimos que o Senhor possa auxiliar essas pessoas, ó Pai, nesse momento de dor que estão passando nessa pandemia. Mais uma vez te agradecemos por esse momento das orações nos lares e que no Teu nome, ó Pai, o Senhor venha estar falando aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus assim nos abençoe nessa noite de quarta-feira. Vamos agora para o momento de oração em nossas casas. Interceda pelos irmãos, coloque seus pedidos, seus agradecimentos e oremos uns pelos outros nesse momento.
Vamos continuar nossa conversa a respeito dos pequenos livros mais importantes da Bíblia. E hoje eu quero conversar com você sobre o livro de Ageu. Um livro que realmente é pequeno, só tem 2 capítulos, mas que traz uma importante lição para nossas vidas e nós vamos descobrir isso hoje. Então eu quero convidar você para conversarmos sobre este livro de Ageu. Mas vamos então começar falando a respeito de Ageu. Quem foi Ageu? Bom, informações que nós temos sobre Ageu é no próprio livro do profeta e também no livro de Esdras. Livro de Esdras, livro de Neemias são livros que são livros pós-exílicos. Né? No caso de Esdras e Neemias são livros históricos, né? Que falam desse pós-exílio da Babilônia. Mas os profetas que são chamados profetas da reconstrução, Ageu está incluído. São 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias nós não vamos falar porque Zacarias ultrapassa a ideia de nossos pequenos livros. Né? Nós queremos falar de livros que vão até 5 capítulos e no caso de Zacarias ele ultrapassa em muito, né, essa questão de 5 capítulos. Mas vamos falar de Malaquias. Malaquias está dentro então do padrão que nós queremos conversar. Mas esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas da reconstrução, ou seja, profetas pós-exílicos. Depois que o povo sai da Babilônia, então há esses 3 profetas que profetizam, não é, ali para o povo em Jerusalém. E no caso de Ageu, está profetizando em Jerusalém. O próprio livro dele vai dizer, no versículo 1 do capítulo 1, vai dizer que ele é porta-voz de Deus, que ele é mensageiro do Senhor, no versículo 13 do capítulo 1. E ele está profetizando na mesma época, no mesmo tempo em que Zacarias também profetiza. Né? Então, são profetas exílicos. Malaquias, ele vai... pós-exílicos, perdão. Profetas pós-exílicos. E Malaquias, ele vai profetizar um pouquinho depois, não é? Quando o templo já é restaurado, o templo é reconstruído, na verdade, não é? O templo foi destruído pela própria Babilônia. O templo é reconstruído e depois da reconstrução vem as profecias de Malaquias, né? Que vai falar uma série de mensagens que, fechando então o tempo do profetismo, fechando então o tempo dos profetas do Antigo Testamento. Então Malaquias é o último e aí nós vamos ter os 400 anos de silêncio, sem profecia alguma, até se levantar João o Batista, que realmente é o último profeta levantado por Deus para então vir a questão da promessa, que é o nascimento de Cristo, que é Jesus Cristo, que na verdade o próprio João Batista já estava convivendo com Jesus Cristo na terra, não é? Porque nos 400 anos de silêncio, então vem o nascimento de Cristo e Deus levanta o último profeta que consideramos a ver com o profetismo do Antigo Testamento, que é o próprio João Batista, o último profeta levantado por Deus para falar diretamente, inspirado por Deus. E aí vem os ensinos e a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tudo é para que a gente entenda de que Ageu está profetizando depois do exílio babilônico. Esdras fala sobre ele, não é? Se você for ver Esdras, o livro de Esdras no capítulo 5, versículo 1, vai falar sobre Ageu, e Esdras capítulo 6, versículo 14, também fala sobre o profeta Ageu. Mas enfim, Ageu é este homem. Sabemos apenas alguma coisa dele, a respeito dele, no próprio livro dele e, enfim, nessa pincelada no livro de Esdras. Mas sabemos que ele é profeta sim, e ele está profetizando no tempo de Zacarias. Então, seu livro, como eu já falei, é um dos mais curtos do Antigo Testamento, 2 capítulos apenas, e o significado do nome de Ageu é que é interessante porque vai dar justamente luz ao propósito e ao tema principal deste livro. Né? O profeta Ageu, então, tem um nome que significa festa ou festivo e, na verdade, alguns hebraístas vão dizer que o nome propriamente dito poderia significar minha festa. Então, Ageu quer dizer minha festa. E aí, sempre o nome do profeta tem muito a ver com a lição que o livro traz. E aí, qual é a lição que o livro traz? Falando se o significado é minha festa. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Mas especula-se que Ageu tenha recebido este nome em virtude de ter nascido na ocasião de uma festa judaica.
Nós não sabemos que festa é essa, mas provavelmente seu nascimento foi em uma festa, né, em um feriado religioso judeu do calendário litúrgico judaico. Então ele recebe esse nome, minha festa ou festivo ou festa, não é? Então ele recebe esse nome porque nasceu dentro do calendário. Provavelmente foi uma grande festa, né, uma festa importante judaica, e ele nasce então nesse tempo festivo e recebe o nome de Ageu, que quer dizer isso, minha festa ou festa. Mas vamos então para o conteúdo do livro, aonde nos interessa ainda mais. Então, no caso do conteúdo do livro, nós temos o seguinte: são 2 capítulos apenas, mas 4 profecias, ou chamado também oráculos de Deus, estão contidos nesses 2 capítulos. 4 profecias ou 4 oráculos de Deus estão contidos ali. De acordo com o capítulo 1, versículo 1, as profecias foram proferidas no 2º ano de Dario. Esse Dario é o chamado Dario I, não é? Rei da Pérsia, que viveu de 521 a 486 a.C. Então esse Dario, ele começa a reinar, né, provavelmente no ano de 522 a.C. E esse Dario é o Dario Histaspes. Dario Histaspes, que é chamado Dario I. É esse Dario aí, que é o rei da Pérsia, do qual então as profecias, no tempo do seu reinado, é que acontecem essas profecias, né? Sendo assim, a cronologia de Ageu pode ser muito precisa. Por quê? Porque se nós sabemos que era no tempo de Dario e sabemos datar então o tempo de reinado de Dario, quando que Dario reinou, e ele fala 2º ano do reinado de Dario. Então, provavelmente, né, na verdade, muito mais exato do que muitos profetas nós temos. Então, exatamente, nós vamos perceber de que as profecias de Ageu aconteceram no ano de 520 a.C. E, na verdade, dá para datar ainda mais, não é? Porque o próprio texto vai indicar não só o ano do reinado de Dario, né? O 2º ano do reinado de Dario. A gente vê que Dario começou a reinar em 522, então se é 2º ano, 520, então é quando ele começa. Mas nós damos também vai dar para datar exatamente também de que as profecias de Ageu começaram no dia 28 de agosto, não é? Porque fala também do mês e, enfim, quando aconteceu. Então os historiadores dão para juntar isso. Então se tem uma ideia de que as profecias de Ageu aconteceram de 28, né, 29 de agosto a 18 de dezembro. É claro que exatidão mesmo, né, não é sempre exato, mas os dias batem por aí. 28, 29 de agosto até 18 de setembro de 520. Ou seja, foram 4 meses de ministério profético, nele profetizando o que está aí no conteúdo do livro de Ageu. Então, é bem preciso saber, né, porque é bom quando o livro fala sobre o reinado, quem reinava, qual era o mês, qual era o ano, para que os historiadores possam se localizar e os estudiosos da Bíblia localizem-se ali no tempo e saber mais ou menos como que se procedeu. Então foram 4 meses nesse ano de 520 a.C. em que o profeta Ageu profetizou, de agosto a dezembro, por volta aí, começando no dia 29 de agosto, 28, 29 de agosto e indo até 18 de dezembro. Ok? Isso é apenas para que a gente entenda como é que está acontecendo a situação. E dentro dessas profecias, vamos falar das 4 profecias, né, que estão aqui incluídas. Então, a primeira profecia, ela vai acontecer então no capítulo 1, né, versículo do 1 ao 15. Capítulo 1, versículo do 1 ao 15. Dentro desse capítulo, desses versículos, nós percebemos que ali vão haver pelo menos 2 assuntos, né? 2 assuntos. O chamado para reconstruir o templo em Jerusalém e a resposta do remanescente. Ou seja, a gente já viu na quarta-feira passada que remanescente quer dizer aqueles que se dispõem para ouvir a voz de Deus e aqueles que sobraram, não é, do povo, mas que estão firmes com o Senhor. Então pode haver remanescente que desobedece e haver remanescente que obedecem. Nesse caso aqui, esses remanescentes ouviram. Então,
a resposta do remanescente, ou seja, daqueles que estavam naquele momento, e vamos falar um pouco sobre eles, é justamente uma resposta positiva. Mas está aí no capítulo 1, que há um chamado para a reconstrução do templo e há também a resposta desse remanescente. Essa é a primeira profecia. A segunda profecia vai estar no capítulo 2, só que versículo de 1 a 9, nós vamos ter a promessa de restauração, né? Onde o profeta Ageu fala, né, através de Deus, é claro, né? Deus dizendo ao povo que vai haver restauração do reinado de Judá ali, né? Então, claro, apontando também para o futuro, apontando para Jesus Cristo também, mas que haveria ali mesmo, né? E nós sabemos que foi restaurado realmente, foi tudo restaurado ali em Jerusalém, restaurado o povo, não é? Não foi da mesma forma com reis, mas houve a restauração do povo. Então, haverá restauração, está no versículo 1 até 9 do capítulo 2. Versículo 10 até o 19, né, do capítulo 2, nós vamos ter o apelo à santidade. É a terceira profecia. Apelo à santidade. E a quarta profecia será a promessa do Senhor a Zorobabel. E aí entra esse personagem Zorobabel, versículo 20 ao 23 do capítulo 2, e aí encerra-se então o livro de Ageu. E Zorobabel, não é? Zorobabel, é importantíssimo falarmos de Zorobabel. Zorobabel, queridos, ele é colocado aí no versículo 1 também, é falado de Zorobabel, né? Zorobabel é chamado de governador de Judá. Governador de Judá. E por quê? Provavelmente porque ele foi colocado realmente, né, dentro da volta do exílio. É Zorobabel que volta junto com o povo e ele é o líder. Então, os persas colocam ele como sendo, então, o líder para aquela região, para aquele local, principalmente para Jerusalém, que está sendo reconstruída e que o templo para adoração ao Senhor está sendo levantado. Então ele é um líder, digamos, um líder civil. Zorobabel, na verdade, é neto de Joaquim, que foi rei, não é, em Judá. Joaquim também é conhecido como Jeconias. Então o rei Jeconias, que foi rei de Judá. E também se diz que Zorobabel é filho de Salatiel. Na verdade, Salatiel, era tio dele, né? Salatiel, na verdade, era tio dele. Zorobabel é apresentado em Mateus, se você for ler Mateus no capítulo 1, na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 12 e 13, vai falar então sobre Zorobabel. E aí vai dizer que Zorobabel era filho de Pedaías. Mas realmente Pedaías é irmão de Salatiel. Provavelmente Pedaías deve ter morrido e Salatiel assumiu a paternidade de Zorobabel. E enfim, seja Pedaías, né, sendo o próprio pai dele realmente, que consta na genealogia lá em Mateus, e seja também, no caso, o próprio Salatiel, o que importa é que ele era neto de Joaquim, que é descendência direta de Davi, portanto, por isso que Zorobabel aparece na genealogia oficial de Jesus Cristo. Então, é um príncipe, na verdade, né? Zorobabel é um príncipe, mas aí ele não está mais assumindo postura monárquica. Por quê? Porque sabemos que naquele tempo o mundo ainda era regido, não é? O mundo que eu digo, né? O mundo conhecido, mas os judeus, propriamente dito, estavam sob domínio, com certeza sob domínio ainda dos medo-persas. Então nós não podemos dizer aqui, não é, que Zorobabel era rei de Judá, mas ele era governante de Judá, mas era da família real, sim. Portanto, por isso que ele assume essa postura. Então, Ageu está justamente profetizando para esse povo do qual Zorobabel está fazendo parte, né? Na verdade, em Esdras, no capítulo 1, versos 5 a 11, não é? Nós vamos ver o nome de Sesbazar, não é? O povo foi liderado por Sesbazar. Sesbazar pode ser o nome do próprio Salatiel, que é pai, né, pai-tio de Zorobabel, ou pode ser até o próprio nome do Zorobabel, no caso um nome persa, né? Então, geralmente, quando o povo estava em outra nação, recebia outros nomes. Isso acontece com Daniel, né? Por exemplo, né? Daniel e seus amigos, que são chamados de outros nomes, né? Beltesazar e outros nomes, pelo fato de estarem na Babilônia. Então, da mesma forma, com os reis que assumiam, geralmente se dava nomes da nacionalidade do rei. Sesbazar pode ser o nome, justamente o outro nome de Zorobabel.
ou pode ser também do seu tio Salatiel. Não interessando isso, por que eu estou falando sobre isso? É porque quando nós percebemos que essa profecia está sendo feita para o povo que voltou para reconstruir o templo pelo comando de Zorobabel, que era esse governador que nós conversamos aqui, nós percebemos que o grande propósito do livro de Ageu é justamente reanimar. E aí vem aquela história que eu disse no início e que disse que vocês iriam saber por que o nome de Ageu significa minha festa, ou festivo, festa, enfim. Por quê? Porque pelo próprio nome de Ageu, nós percebemos que o livro profético de Ageu, com aquelas 4 profecias que nós falamos aqui, e a última profecia sendo a promessa do Senhor a Zorobabel, né, que é esse governante, justamente se encaixa com esse nome dele. Porque o livro está dizendo então o seguinte: animem-se e façam a minha obra, porque a minha festa está próxima. Que festa é essa? Ora, Deus está reanimando o povo para reconstruir o templo de Jerusalém. E aí perceba uma coisa: o povo, ele recebe, né, o presente, né, podemos dizer assim, né, de poder voltar, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo. Esdras fala muito bem sobre isso, só que existe uma oposição, o povo sofre oposição externa, né, de vizinhos, até dos oficiais da Pérsia mesmo, porque uma coisa é o rei dizer podem voltar, outra coisa é que muitos oficiais persas, povos ao redor, vocês vão ver isso, né, em vários livros, Esdras, Neemias. Então o povo era muita oposição em relação à reconstrução do templo. Então esses povos vizinhos, oficiais persas e outros, começaram a desanimar o povo. E nesse desânimo você vai perceber que para a reconstrução do templo se leva 15 anos. Algo que poderia ser muito mais rápido. Mas 15 anos o povo começa a construir, decai, fica desanimado, sabe? Começa a pensar em outros propósitos, começa a fazer outras coisas que não reerguerem o templo em Jerusalém para adoração a Deus. Então tudo isso começa a partir de reconstruir o altar, né, para poder sacrificar. Mas daí não sai mais do altar, não se faz mais o restante, porque se você for olhar o templo foram 3 na verdade, né? Mas se você for olhar o templo, como é o desenho do templo, você vai ver que existe o lugar dos santos, o lugar do Santíssimo, enfim, o lugar aonde está o sumo sacerdote, os sacerdotes, o pátio, enfim. Tem um desenho interessante aí e que era para ser seguido e ser construído dessa forma. Mas o povo desanima e passam aproximadamente 15 anos para fazer isso. Então, dentro dessa realidade, Ageu e Zacarias também, tá, são levantados por Deus para mobilizar a comunidade para o segundo projeto de reconstrução desse templo. Por isso que essa profecia acontece em 520. E Zorobabel ouve essa profecia e se anima e também pede para o povo que ouça essa profecia de Ageu e de Zacarias para se reanimarem e reconstruírem. Você tem ideia? Essa reconstrução, o templo fica pronto em 516 a 515. Não se tem exatamente aí, mas 516 a 515 antes de Cristo é quando o templo realmente fica pronto. E isso tudo vem da profecia de se animar, né, que traz em Ageu. Então Ageu é minha festa, ou seja, minha festa está próxima. Que festa é essa? É a festa do qual o povo judeu necessitava de reerguer o templo e esperar o Messias, esperar Jesus Cristo que viria e que traria então salvação. O dia do Senhor, lembra? O dia do Senhor que aconteceu com Jesus, e Jesus veio então, morreu naquela cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou e disse que voltaria. Então esse período, não é, de nascimento de Cristo, morte dele, ressurreição dele e a ascensão dele aos céus, e ainda acontecerá a segunda vinda, tudo isso se inclui no grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor começou a partir do momento que Deus encarna no meio dos homens, né, que é a pessoa de Jesus Cristo. O Messias vem
E isso precisava, os judeus precisavam se preparar para isso. Portanto, a reconstrução do templo de Jerusalém, como até diz mesmo no livro de Ageu, né, que fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é justamente isso. Era Deus dizendo, olha, esse templo nem é tão suntuoso, nem é tão pomposo como o de Salomão, mas essa reconstrução, ela servirá para que eu seja glorificado, a glória da segunda casa. Isso vai estar muito também na promessa de Zorobabel, aonde a promessa de Zorobabel, para Zorobabel, né, que é a quarta e última parte da profecia, ele está apontando, está falando para Zorobabel realmente, para a reconstrução, porque eles iriam terminar a reconstrução do templo, mas está apontando para o futuro, porque em Zorobabel figura a pessoa de Jesus Cristo também, porque Jesus estaria vindo como sendo o templo vivo de Deus. Essa é a festa. O templo vivo de Deus é a pessoa de Jesus. Jesus falou isso para os fariseus, para os escribas naquela época, né? Derrubem esse templo e reconstruirei em 3 dias. Ou seja, ele estava falando deles mesmo. Ele mesmo, né? Ele é o próprio Deus que tabernaculou, que morou entre nós. Veio o templo de Deus vivo entre nós e Deus habitou entre nós. Então, essa é a grande profecia em Ageu, que trata para Zorobabel, mas que na verdade se aplica futuramente para o próprio Jesus, quando ele nasce e vive entre nós. Então Zorobabel, ele entende que aquela profecia, né, era para aquele momento terminarem o templo, mas também apontava para o templo vivo, que era o próprio Jesus Cristo. E quem é o templo hoje de Jesus? Quem é o templo hoje do Espírito Santo? Somos nós agora. A partir daquele momento do Pentecostes, então todos nós agora nós somos a habitação do Espírito Santo e nós somos o templo vivo também do Espírito Santo, assim como foi o exemplo de Jesus, que viveu aqui e trouxe Deus habitando aqui em nós. Agora Deus habita em cada um daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Veja só a riqueza que está dentro de um livro com apenas 2 capítulos. Então, Ageu, minha festa, animem-se, povo. Ergam-se, porque está chegando o momento de festejar, que era justamente a vinda do Messias. E aí, temos que aplicar, não é, irmãos? Temos que aplicar tudo isso que falamos nas nossas vidas. Então, como é que a gente vai agora colocar em prática o que Ageu nos ensina? Bom, eu vejo aqui pelo menos alguns pontos que não deixam de ser perguntas para nós. Então, vamos para a primeira. Ageu é um apelo ou um desafio, tá bom? Para o povo da sua época, mas também para nós cristãos nessa época, refletirmos sobre nossa prioridade de vida. Sim, porque o povo desanimou e o povo começou a procurar outros propósitos e prioridade. Deus mandou então Ageu, mandou Zacarias para dizer: animem-se, levantem-se. Vocês têm um propósito de vida, eu tenho uma vontade soberana para vocês cumprirem. Animem-se e façam aquilo que eu pedi ou que eu deixei para vocês fazerem. E assim, Ageu justamente está falando para nós nos dias de hoje, né? Falou para aquele povo, mas podemos aplicar para nós. Estamos animados para o que Deus tem para fazer através de nossas vidas? Por isso eu venho também com essa pergunta: o que vem primeiro em minha vida? O que vem primeiro em nossas vidas? O que vem primeiro em minha vida? O que vem primeiro na sua vida? É fazer a vontade de Deus? Você está desanimado? Você está desanimada? Tem alguma coisa que deixou você desanimado, desanimada, e você, basicamente, você diz assim: eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou à igreja, mas agora não está tendo culto presencial, então eu fico em casa, eu assisto algum vídeo de vez em quando, bate uma preguiça em mim, eu não assisto mais, mas eu não tenho propósito nenhum dentro do corpo de Cristo, eu não faço nada dentro do corpo de Cristo, enfim, não sei qual é o seu desânimo, não sei o que é que Deus disse para você fazer, não sei o que é que Deus tem lhe chamado para fazer, mas como é que está o seu ânimo? Como você está? Está desanimado, desanimada? Então, Ageu é para você. Está dizendo: levante-se, a minha festa está próxima. E olha, Jesus está voltando. A segunda vinda de Cristo será a consumação do dia do Senhor. Não é o término desse dia do Senhor que começou desde o nascimento dele. Mas na segunda vinda dele, ele vai fechar esse dia do Senhor. E nós precisamos de estar preparados para a boda do Cordeiro. Ou seja, as bodas do Cordeiro é a festa que Jesus vai dar em casamento com a sua igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E aí?
Estamos desanimados? Se anime. A outra pergunta que eu tenho para fazer é, em termos ministeriais, Ageu serve como um teste para as nossas motivações. Estamos buscando nossa glória, nosso conforto ou a glória de Deus? Veja então essas duas perguntas. O que é em primeiro lugar na minha vida? O que é em primeiro lugar na sua vida? Qual é a nossa prioridade? E aí depois a outra pergunta é, então, estamos procurando a glória de Deus ou estamos procurando a glória nosso conforto? Queridos, Ageu profetizou para sacudir. Zorobabel, o governador, então entendeu e convocou o povo dizendo, olha, vamos então reconstruir, terminar o que começamos e vamos terminar esse templo para adoração ao Senhor. Hoje Deus não quer e não requer templo nenhum feito por mãos. Hoje nós não precisamos, Deus não está chamando para a gente terminar o prédio da igreja, não está chamando para a gente terminar necessariamente não é, alguma coisa que seja física, mas Deus está dizendo assim, eu tenho um chamado para você específico. Eu chamei você para fazer algo dentro da grande missão de Deus, né? Dentro da missão redentiva de Deus, na história da redenção. Eu tenho um papel, você tem um papel que Deus colocou para cada um fazer. Qual é o seu? A glória não é nossa, a glória é de Deus. O conforto não é nosso, mas fazemos tudo para glorificar esse Deus. Então, haja o que houver. Haja o que houver. Eu sei que nós estamos cansados. Eu sei que essa pandemia está cansando muitas pessoas. Eu sei que você pode ter problemas existenciais, psicológicos, problemas até físicos mesmo, problemas de saúde. Mas Deus está levantando homens e mulheres para reanimar-se, para poder fazer aquilo que Ele chamou para você fazer. Porque a segunda vinda dele está próxima. Ele está voltando, mas nós estamos aqui para propagar esse evangelho, para fazer aquilo que Ele nos vocacionou. Não sei qual é a sua vocação, mas Ele vocacionou você para algo. Então, anime-se, levante-se, porque a festa do Senhor está próxima. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa palavra, por mais esse livro que se encontra, Senhor, na nossa Bíblia, que se encontra, Senhor, na inspiração que o Senhor deu, Pai, nas Escrituras Sagradas. E obrigado por nos revelar isso, Pai. Obrigado por esse pequeno livro de 2 capítulos apenas, mas que fala tanto aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai, e nos anima, Senhor. Nos anima para a Tua grande festa no final. Nos anima para podermos fazer a Tua obra olhando sempre para o futuro, nunca olhando para o agora, mas olhando e percebendo que nós fazemos parte dessa história, essa grande história que é de Deus, que é Tua, não é nossa. E precisamos de estar incluídos nessa história e não fazer uma história nossa. Por isso o Senhor nos chamou e nos deu, por graça e misericórdia, nos deu, Senhor, o privilégio de participar dessa história da redenção. Ajuda cada um que está nos ouvindo agora. Meu irmão e minha irmã que agora se coloca diante do Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa, eu quero fazer parte. Ou então, anima, Senhor, anima esse homem e essa mulher para poder estar trabalhando na Tua obra, fazendo aquilo que o Senhor vocacionou. Eu não sei. Quando eu digo Tua obra, eu não estou dizendo que tem que ter um cargo na igreja, que tem que estar fazendo algo que tem um título. Não, Senhor. Mas aquilo que o Senhor chamou como cristão, como discípulo de Cristo, a vocação que o Senhor deu a cada um. Nos anima, Senhor, e não nos deixa desanimar. Que possamos então ouvir essa profecia de Ageu e aplicar para hoje. Nos leva, Senhor, para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe e que possamos ler Ageu. 2 capítulos, né, irmãos? Leia Ageu. Leia todo. Tenho certeza que Deus vai falar mais ainda na sua vida. Com certeza tem mais lições para você tirar. E vamos para a próxima quarta-feira, o próximo livro, que será Malaquias. Vamos fechar o Antigo Testamento na próxima quarta-feira com Malaquias e sua profecia, logo depois da reconstrução do templo. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima quarta. Salvas de palmas para Jesus, valeu galera! Quem tá feliz, tira o pé do chão, vai!
amor faz com que a vida tenha sentido de ser. Quero ver assim, ó. O amor sara as feridas, nos faz a dor esquecer. Tá bonito, Manaus, vem. O amor traz a esperança dentro do coração. Que lindo esse amor, faz real o sonho e renascer. Lá pra cima, vai! Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. O mundo verá que o amor existe pra mim e você. Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. E o mundo verá que o amor existe pra mim e você. Nos seus olhos vejo a esperança de um dia mais pra recomeçar. Pois pra Deus nada é impossível, tudo é real, vida sem igual, pra descobrir o que é. Então vou lá pra cima. Vocês, vai! O sol novo amanhecer, e o mundo verá que o amor existe pra mim e vocês. Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. E o mundo verá que o amor existe pra mim e você.